1, 2, 3 o'clock, blah blah spot. Hello and welcome to the Blah Blah Spot, your favorite English podcast. And today I have a very, very special guest. You won't believe who's here. Teacher Fábio Emerim! Hey! Hello, everyone! How are you doing, Fábio? I'm just good. I'm just fine. It's somehow a pleasure to be here with you today. Então, Carina, prazer é todo seu, né? Que eu esteja aqui. My pleasure. All right. Oh. E por que hoje é um dia especial? It's a very special episode because we're celebrating our anniversary, our first anniversary. Yay! O nosso primeiro aniversário de podcast. Há exatamente um ano a gente está aqui se encontrando quinzenalmente para bater um papo, eu e o Fábio, mas para quem tá nos acompanhando só pelo YouTube, não é só esse programa que a gente tem mais 2 programas apresentados pelo Fábio nas plataformas de podcast, no Spotify, enfim, Deezer, o que você preferir acompanhar. Então, quantos episódios já foram postados, Fábio? Nossa, 52 episódios até a semana passada, 52 episódios do Starting Up, 52 episódios do Way Ahead, e se eu não me engano, porque esses são semanais, então evidentemente tem mais do que o Blah Blah Spot. Então, a gente tem 27 Blah Blah Spot, esse é o 28º, a gente tem 52 Starting Up, que são para a galera mais básica, que tá aprendendo comecinho no inglês, e o Way Ahead também 52 episódios, que é para a galera mais advanced. Então, um total de no caso, né, dos dois, 104 mais 27. Tu que é boa na matemática, Carina, dá? Eu sei, mas eu não vou falar. E olha, eu tô muito orgulhosa disso, porque era um projeto já muito antigo de ter um podcast do English in Brasil e ver que deu muito certo. E esse ano, inclusive, gente, nós vimos vários de vocês compartilhando nas redes sociais, no Instagram, muito legal. No Twitter. Foi o meu podcast mais ouvido. E tá lá a prova, né, Fábio? Porque foi o Spotify que mostrou mesmo. É verdade. Caramba, que legal. E a gente se manteve por muitas semanas. A gente tá sempre... Sem jabá! Sempre entre os 200 podcasts mais escutados do Brasil. Dá pra acreditar isso, gente? Eu acho isso sensacional, que é um podcast educacional, né? A gente tá aqui ensinando inglês. Claro que o Blah Blah Spot é o mais livre de todos, assim, que a gente fala sobre coisas diferentes, mas os nossos programas são programas de ensino de língua inglesa, então é sinal que as pessoas estão gostando, estão aprendendo, e isso preenche a gente, né? Preenche demais os nossos corações. Dá uma sensação de dever cumprido, porque a gente começou meio no escuro. Por mais que o canal da Carina já era muito grande, por mais que eu já estava fazendo alguma coisa no Twitter, era uma coisa nova para nós, tá? Simplesmente começar um podcast que é dirigido para quem está estudando inglês, quando também já tem alguns outros podcasts já fazendo isso há muito tempo. Eu já tinha um podcast pequenininho que eu tinha começado a fazer, mas eu tinha parado de fazer. Mas... como tudo que a gente faz sozinho, às vezes a gente precisa, sabe, de um parceiro, de um amparo, olhar para outra pessoa e dizer assim, não, continua, não continua. Então eu acho que no final das contas, uma coisa que ajudou mesmo foi somar nós dois aqui trabalhando, tocando o projeto. E acabou dando certo, né, Carina? Acho que isso é dar certo. A gente tá um ano nessa, né? Exatamente. Então, esse é o nosso último Blah Blah Spot do ano. E a gente vai fazer um hiatinho agora pra gente respirar em janeiro, mas em fevereiro a gente tá de volta, tá? O Fábio já tinha uma experiência em rádio, viu, gente? Não é à toa que ele se sai super bem aí nos nossos programas. Ele trabalhou na Rádio Gaúcha. Quem é gaúcho sabe. Ele dava dicas de inglês na Rádio Gaúcha, né? Na realidade eu era um blogueiro parceiro da Rádio Gaúcha aqui no Rio Grande do Sul, e eu eventualmente ao longo da programação eu dava dicas de inglês. Foi uma coisa que somou muito, assim, muito legal mesmo, porque eu já estava lá dentro como professor de inglês, então eu sempre fui um aficionado pelo rádio, sempre achei muito legal. Tenho a felicidade de ter amigos radialistas, então isso é uma coisa que me ajudou muito também. Aprendi muito com eles e ainda aprendo muito com eles. Com certeza. Então, para celebrar esse nosso momento aqui, a gente resolveu responder perguntas de vocês sobre o Blah Blah Spot. Vocês enviaram perguntas pra gente sobre os nossos programas aqui. E se você perguntou em inglês, we're gonna answer your question in English. Se você perguntou em português,
a sua resposta vai ser em português. So I will start with a question in English from my friend Deborah. She asked, it's a very good question actually. Which was the best story you guys heard from your guests on the blah blah spot? You want to start or I start? We will probably share the same story. Do you think so? What first came to your mind? Sarah Hope, the Canadian, when she talked about a sua via. Ah, okay. Remember that? Yeah, I didn't remember. Yeah, but it's not the story that came to my mind. Which one? Daniel Bonacci's, which was my our last guest, right? Yeah. His story with the bands, because that was so interesting for me. I was like, oh my god, he was backstage, and so it really impressed me. But it's not something actually really related to the language, but to his experience. Yeah. But what did Sarah say? I forgot what she said. Sarah sua via. Exactly. Sarah went to a chocolate shop and she bought some chocolates, and then in Portuguese, she was trying to communicate in Portuguese, and then the clerk says, assovia. And then she goes like, what? Assovia. And then she did. And then the woman looked at her again and said, a sua via. I really lost it. I really lost it. It was amazing. We love you, Sarah. We love you, Sarah. Another question from 57331 BH. Okay, so I know this. I know this person. Yes. You know this person? Okay. Of course. Will you continue the Blah Blah Spot project in 2022? What could we hope? What could we expect? I think that's what he said. Yeah. He wanted to say. Is the question correct? Yes, it's correct. Just I think it's more common to ask, what can we expect? Because hope is when you have really hope, tem uma esperança. Então, o que a gente pode esperar? Aí, expect é melhor. So, will we continue this project, Fábio? Of course. As for me, I want to continue. What about you? Me too, of course. And what can they expect? What are your plans, Fábio? What do you expect? Well, I expect to improve, to get better at doing it, because we also learn from doing. I expect to have more guests. I expect to learn from our guests, and I expect that you guys learn from us and from our guests. So that's the real thing here. And what's your opinion about it? Yeah, I agree. I want to keep improving our projects, to keep inviting interesting people. But I have another question for you. Who's your dream guest? Who would you love to have here with us, Fábio? My dream guest is I think Maísa. I know the answer. Maísa. I know. Maísa. I'm a fan of her since she was this little thing in front of the cameras, right? And she has an amazing English, and she's so sweet. So, Maísa, please. And she follows you on Twitter, so maybe, who knows? Call teacher Fábio. He's your fan. We are your fans. And in my case, and yours. So what is yours? It's Maísa as well. Well, I would love to have her, of course, but let's mention someone else. I think it would be really fun to interview Vanessa Camargo, because people say I look like her, and she has lots of experience with the English language because she's lived in the USA, if I'm not wrong, and she sings in English. So I think we would have lots of topics to share, and we would have lots of interesting questions to ask her. So Vanessa Camargo would be nice, and also Rafinha Bastos, because he makes jokes in English. He has been translating his jokes and creating jokes in English. And he knows about our podcast, and he said he would like to be here, but I'm sure he's very busy. And one day, who knows, maybe next year, we're going to have him here. Yes, of course. But I think we should keep it simple a little bit. For example, I would love to interview Paul McCartney. Oh, of course. And me, Adele. It would be so nice to talk to her about her accent, you know? It's right over there. Yeah, she would love to. Yeah. Adele, Paul McCartney, who knows? But just to make it clear, we also love talking to people who are maybe not that famous, but people who have interesting stories and nice experiences to share. That's it. That's the main focus here. So if you have a nice story, maybe you might be here one day. Who knows, right? Agreed. We don't look just, right? Yeah, of course. 100%.
A Estélia Carvalho perguntou como vocês se conheceram. E eu acho, Fábio, que a gente nunca respondeu isso aqui no nosso podcast. Só numa live que a gente fez há muito tempo lá no Instagram. É verdade. Mas olha só, na verdade, eu encontrei o Teacher Fábio primeiro. Acho que tu nem me conhecia, né? Não, é uma coisa super inusitada mesmo, né? Qual é o nome daquele aplicativo mesmo? Periscope. Olha só, Periscope. eu tava na casa da minha mãe, em Alvorada, e eu descobri o Periscope lá em 2015 ou 2016. E aí eu fui ver o que tinha. Era um aplicativo que a gente podia ver lives, quem estava ao vivo por localização. E aí eu queria ver se tinha alguém ali em Alvorada ao vivo, não tinha, mas daí eu vi que tinha em Canoas. E tava escrito live de inglês. Eu, gente, deixa eu ver o que é isso aqui. E era o Fábio. Tinha o quê? 10 pessoas? Não lembro. Não era um pouquinha gente que tinha ali. Pouquinho, E eu entrei. Aí eu perguntei ali. Fiquei ali só na camufla. Trocando, né? Escutando o Fábio. Depois. E aí depois comecei a fazer umas perguntas. Daí me apresentei. E aí eu acho que a gente trocou Facebook. E ali ficou um contatinho. Isso, é verdade. E aí continuamos a conversa, né, Fábio? A gente acabou Continuamos. criando Eu me uma lembro amizade. que naquela época tu tinha 50 mil seguidores no Tu YouTube. lembra disso? Nossa, eu não lembrava. Então foi 2015. Falei, que legal. Acho que foi 2015, então. Faz tempo. Por aí. Faz tempo. E aí, Aí, quando é que a gente foi se encontrar pessoalmente? No lançamento do meu livro. E na Saraiva. Na Saraiva de Porto Alegre, lá do Iguatemi, em 2018. Quando eu vi, tava lá o Fábio. Ai, Fábio, que legal. Ele não me falou, assim. Lá. Foi muito legal. Mas a gente não pôde conversar muito, porque tinha uma fila de pessoas. E desde então, nunca mais nos encontramos. Nós somos uma amizade 100% online. Pois é, que loucura, né? Mas eu sei que agora em janeiro vamos nos encontrar. Vamos sim, eu vou lá em Canoas ver se ele faz um barbecue pra gente. Tamiris has a nice message here. It's not a question, but it's cute. I just want to say that I'm so grateful for having you both teaching us. Ah, that was cute. Oh, thank you so much. Take a look. No, my heart is not so beautiful. Now it's beautiful. Now it's a good heart here. Will Souza, what do you love the most about being a teacher? Oh. I love everything about being a teacher. Let me choose something. You can start. Well, the fact that I am always in contact with people. This is great. You know, I gotta tell you that today, like 99.9% of my friends are because of my job, because of my activity of teaching. Either they are former students or they are students now. I just keep in contact with my friends from before, like just a few guys. And this is one of the things that I love, you know, meeting new people. Me too. And in addition to meeting new people and new stories and new goals, because everyone has a different goal, I think it's interesting to keep in touch with these people. I think it's nice to see their lives changed somehow because of the English language. Because when you know the language, you feel more confident, you have better opportunities, you feel more confident. So I think this is what I like the most, I think. Yeah, that's also very interesting. A Geisa Pereira, ela pergunta, quem teve a ideia de criar o podcast? E eu pergunto para ela, quem teve a ideia de criar o podcast? Quem teve? Fui eu. A ideia do English in Brazil Podcast foi minha, né? A ideia do programa. E eu sabia que eu não ia dar conta de fazer um programa semanal com mais o YouTube, com mais o Instagram, com mais o... Não ia dar. Então eu precisava de alguém pra estar junto comigo aqui. E a primeira pessoa que veio à cabeça foi o Fábio, porque eu já conhecia o trabalho dele da rádio, eu sabia que ele tem uma voz muito agradável, ele sabe lidar com programas de rádio, esse tipo de coisa. O inglês dele é um inglês super accurate, é o inglês no qual eu posso ficar tranquila aqui que ele vai passar a mensagem da forma mais clara possível. É um cara divertido também, eu acho que isso é bem importante, responsável. Então, foi isso. Ai, eu vou parar de encher a bola dele, que senão vai ficar aqui, ó. Vai começar a me encher o saco. Mas aí, eu perguntei pro Fábio, ó, aí a ideia surgiu de mim, o convite foi meu, mas daí a construção dos programas tem muito do Fábio. Eu falei, Fábio, acho que a gente tinha que ter um básico e um avançado. E aí o Fábio que criou a ideia dele. Os nomes dos programas foram ideias do Fábio, né? Starting Up, The Blah Blah Spot e Way Ahead foram nomes que o Fábio criou. Então tem muito do Fábio
Fábio, do sangue e da alma dele aqui nesse podcast também. Então... Acho que deu certo essa parceria. Deu sim. A gente, até complementando a pergunta que teve antes, pro ano que vem talvez nós tenhamos vozes diferentes aqui também, porque eu acho que essa pluralidade é interessante, tá? Então, eu acho que é isso que você pode esperar. Não temos nada certo ainda, né? Mas eu acho que ano que vem a gente vai ter mais participações aqui, até em outros programas. Eu quero estar mais presente também, porque quem sabe ano que vem eu consiga ter mais tempo para me dedicar aqui ao podcast. Mas o Fábio vai continuar com os programas dele e, enfim, é isso aí. É uma parceria aqui o negócio. Bora lá. Léo Silva, what English topic do you like teaching the most? Wow, this is interesting. When you have a basic student, you don't have a wide choice of subjects or topics to talk about. After a certain level of English, like from the intermediate up, when you start having more conversations, when you start feeling freer to go to other areas and talk about it. I like to talk about movies. I like to talk about business English, which is really interesting. And but basically, I really love to teach pronunciation and present perfect. Believe me or not, I like to teach present perfect. The third present perfect. So you like teaching the present perfect? Well, me too, because many students find it hard to understand. But, so I try to make it easy for them. It's not like that hard to understand, right? You just have to get used to it. But I also like teaching English using real stuff. I mean, real authentic materials. For example, when a student of mine can understand a video for the first time, or when they can read a piece of news for the first time, wow, that makes me thrilled. So showing them that English is real. It's not just like a grammar rule or something you will find in grammar books or things like that. English is real. It's all around us. So when the student can really connect with the language and see that it's not that hard, he can understand a song that he likes. Well, this is so nice. I think that's what I love the most about teaching English. There are many different subjects you can tackle. Temos aqui então a pergunta da Cristina Monteiro Oficial. Conhece esta pessoa? Aluna do Linguística em Brasil, lá de Portugal. Cristina. O que a Cristina perguntou? Então, a Cristina perguntou, quem é o mais perfeccionista, Carina ou Teacher Fábio? Quem é? Eu não sei. Eu acho que sou eu. É a Carina, com certeza. Eu sou muito chata com os negócios. Um negocinho que vai acabar, mas tem que estar um pouquinho mais pra cá. E aí, se eu falei alguma coisa levemente... Nossa. A Carina, ela é tão perfeccionista que ela escolheu a mim pra trabalhar com ela. Claro, exatamente, tá aí a explicação. Mas o Fábio também tem suas manias de perfeição também. A gente se sente muito responsável, né, Fábio? Eu acho. Por aquilo que a gente tá compartilhando. Às vezes a gente fala, como o programa é gravado, a gente tem tempo de se corrigir. Às vezes a gente responde uma pergunta, aí o Fábio... peraí, deixa eu só checar aqui pra eu responder melhor isso aqui. Acontece, gente. Todo professor faz isso, eu também faço. Então, acho que nós dois temos essa preocupação em entregar o melhor, né? É verdade. Não, claro. O fato da Carina ser mais perfeccionista, e realmente, do que eu, não significa também que eu deixo tudo escorrendo, entrego tudo errado, né? A Bangu. Não adianta. Assim como ela é mais perfeccionista, eu também, de repente, sou mais uma outra coisa, que eu ainda estou tentando entender o quê. Porque eu ainda estou dentro desta viagem de autoconhecimento, eu sou um cara novo, né? Um jovem, então eu estou tentando ainda entender como é que as coisas funcionam dentro da minha cabeça. Mas, de perfeccionista, Dona Carina Fragozo. Isso é bom, aliás, né? Se os dois fossem perfeccionistas, eu acho que a gente não ia aguentar um dia trabalhando. A gente não ia ter programa nunca. Não, ia ser muito chato, né? Muito chato. E como diria, a melhor definição de chato que eu já vi na minha vida foi a de Antônio Bujanra, que ele diz que o chato é aquele capaz de ser brilhante no café da manhã. É maravilhoso isso. Well, I have a question here from Léo Silva Almeida. It's a very simple question, not really controversial. Do you have any religion or believe in any specific God? Not controversial at all. No, not really. No.
But I can answer it if you don't mind. Well, so I am a Catholic and I believe in God. I really believe in God. That's what I believe in. What about you? I don't profess any religion. I don't have any religion faith. I don't believe. Yeah, that's me. I was baptized Catholic because of my parents, but I don't. You had no choice. I had no choice, exactly. But okay, I suppose this was their right. But yeah, but I have no religion, really. We can still be friends then. Oh yeah, of course. I'm a very peaceful guy. Me too. William, why do I stutter when I speak English? You know what, William? I stutter when I speak Portuguese too. Stuttering is a very interesting phenomenon. Gaguejar, né? Vamos só traduzir, que tem gente que talvez não entenda essa palavra especificamente. To stutter é gaguejar. To stutter, yeah. Yeah, but you know what? It's interesting. I have a friend who stutters a lot, but not when he grabs the guitar and starts playing. It totally disappears. It's incredible. When you really master something, you are so confident about that thing that you won't stutter. So I think in his case, and probably because our friend said that is only when he's speaking English, right? Yes, William. When I speak English, yeah. Yeah, so maybe this is it. You are not feeling so confident, but I'm sure the more you study, the better you get at it. And you won't stutter. Of course. Yeah, and you need practice. That's all you need. You need to practice, because if you don't practice, you will never reach that level of fluency you need to speak naturally. And it might be for psychological reasons, like Fábio mentioned. So sometimes you feel so insecure, you feel ashamed, you feel that you're not doing it right, so you start stuttering. Or because you need more practice, or both. Exactly, yeah. It's just keep the job. I have here a question from Cribeiro Fogaça. How long does it take you guys to record one episode? It depends. For example, the ones that I do alone, that I do by myself, usually it takes me more time for preparing, for doing my research about the subject or something. The moment I start recording, it's kind of fast. The blah blah spot takes longer, but not only because of the research, but because we have to record the video as well, right, Carina? Mm-hmm. Yeah, so and longer. Sometimes we have some internet connection problems. Just like today, I'm not even sure if the connection, if the image is good today. But we try to do our best, because it would be so nice, Fábio, if we had those very professional podcast videos like Flow, or what's the name of the Chris Paiva? I forgot the name. Venus from Chris Paiva and Yas. Yeah, but we don't live close to each other, so that's a problem. You would have to come to São Paulo, or we have to go there. And we interview people from all over the world, and I think this is something nice about our podcast. We don't have to wait for the person to be here in São Paulo or in Brazil, so we can talk to people from all over the world, right? Just like we've been doing. Fábio, and how do you come up with the topics you choose for Way Ahead and and Starting Up? Well, starting up, it's kind of easier because I just go through the basic stuff that I've been writing on blogs, or even in my notes, or sometimes I come up with some idea after some class. Okay, this is a good topic for the class, but those are for the basic episodes, starting up. Way Ahead, I particularly like a lot. I have a lot. It's a preference. No, it sounded very British. I'm sorry. I just had to. Oh, isn't it? Oh, of course. It's because I really like. I'm free to go to anywhere. I never had, but sometimes we talk, Carina and I ask her, what do you think about me talking about this or that? And I don't remember Carina saying, no, don't talk about it, right? Because I think this is, right. So it's really cool. I have this freedom
to go. So I love talking about cold cases, mysteries, and people love it. Sometimes technology. Sometimes I like to talk about music. I like to talk about the Beatles, as you may know. I'm it's here, Beatle fan. And serious. Okay, so here's the hard question for you. What's your favorite Way Ahead episode? The one you feel really proud of? Oh my God. I think it's the one about the Somerton man. I don't know it's if one of you the first are ones, aware. right? Yeah. It's about a body of a man that was found in the 40s on a beach in Australia. And it's a mystery so far. And the other was Elisa Lam. I did one about Elisa Lam as well. And about the Beatles, too. I think I did one about Monty Python, or I want to do one about Monty Python. I don't know. Now I can't remember. But one of my favorite And Way yours? Ahead episodes is the one about that, the worst band in the world. I think that was you a liked funny... it. Yeah, The that Shags. was a fun episode. Yeah. And my favorite starting up episode is perhaps a recent one. The one about the Adele thing. Adele effect. The Adele effect. Oh, you liked it. I'm so glad you like it. Yeah, it's nice because you talked about a hot topic, because Adele is now a hot topic. So it catches our attention. So you need to know, what is this effect? Then I clicked, and then you were teaching something that's really relevant regarding pronunciation. So if you haven't listened to this episode, you should, guys. Nice. Remember, there was an episode of Way Ahead that I did about the worst movie in the world, Plan 9 from Outer Space, the worst movie ever made. This is episode, I have it here, episode 34. Check this out. 34. Yeah, I have to check it out. And let's talk about the blah blah spot, Fábio. So we've already mentioned our dream guests. Who was your favorite, not your favorite guest, because we like all of our guests, seriously. But let's just try to choose one. I mean, the conversation that you felt really involved in, or something that was really interesting to you. I have two favorites. But let's see what's yours first. Well, I really enjoyed Daniel because we were really engaged in that. Another one that I really loved was with Álvaro Pereira Jr., the reporter. It was so cool, so nice to hear from the guy who was at the spot in so many important, happenings. Yeah, it's difficult. It's hard to pinpoint one, right? I love Ana Hikari. She's such a great girl. Yeah, Ana Hikari, who is Wanda now at the new soap opera. And what about you? Yeah, she's so friendly. Yeah. Well, I really like the one with Danielle too, which was the last one, and Jackie, because she's already my friend. So of course, Jackie was great. I felt really comfortable. So it's not that we prefer this or that guest, but sometimes we feel more comfortable with some people. Yeah. And I think I felt really comfortable with Jackie, and she has a lot to add. So she has interesting stories, and she's someone who's always trying to be the best version of herself, and I really admire this in her. So I have a lot to learn from her because she's an amazing woman. She's an entrepreneur. She is a teacher, a YouTuber, mother. So I think our conversation was really inspiring. Yeah, it's really good. She's so nice. So nice. Yeah. I mean, it's kind of when I tell you about someone, right after that, I have someone. Oh no, but that one was also good, and the other one. Paulo Barros was so fun. It was great. So much fun. It was great. Yeah. Everyone. Yeah. We never stopped a conversation and said, "Oh, this one was bad." No, we liked all of them. All of them, and we had a lot, right? I was remembering now, the girls from Still the Look, Manu Bordache and Aline. We also had, oh my God. The polyglota, the linguistic. Stephen. Stephen was great. Kaufman. Steve. Exactly. Not Stephen. And people love Steve. People love me too. Steve. Yeah. He was so nice. Very nice. Very nice guy.
We also had Betty. Teacher Betty. Inglês na hora. Inglês na hora. So cute. Yeah. We've done a lot of things, right? Pirula. Pirula. The controversial Pirula. What a nice guy as well. Denilson de Lima. Oh my God. We had lots of... Yeah. Mais uma... A gente tem muita pergunta aqui, mas tem uma pergunta aqui que, como não sou eu que estou fazendo, eu não vou me sentir culpado em perguntar a idade da Carina. How old are you, Carina? How dare you? I am 34, almost 35. I'll be 35 in less than a month. Mentira! Sorry. I'm just kidding. Tu tá achando que eu tenho 45? Vai te catar. Não, então, não. eu tenho 30, eu vou fazer 35 agora, dia 9 de janeiro. Me mandem mimos. E abraços e beijos. Isso. E Fábio, how old are you? I am 3018. Aham. 3018. Fábio, sério. Make your count, you know? Entendi. 48. 30 e 18. Na realidade, entendi. que é conhecido também como 48, mas isso é uma coisa que está dentro da cabeça da gente e na cor da barba, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Fábio, tu já pensou se vai fazer uma festa de 50 anos? Isso aí eu deixo pra lá no futuro, daqui a 30 anos, quando eu fizer 50, aí realmente eu penso em fazer, não, é óbvio, eu faço festa, poxa, eu tô há 2 anos sem fazer festa de aniversário, que é uma coisa que não adianta, eu vou estar com 87 anos, eu vou fazer festa de aniversário, eu quero meus amigos comigo, os que estiverem vivos, né? Eu quero meus amigos comigo, então porque é isso aí, cara, a gente tem que celebrar a vida. Vamos celebrar a estupidez humana. Última pergunta aqui de Iriel. É de treta, ele quer saber se tem treta. A galera gosta. Já rolou uma treta na escolha dos convidados? Como funciona? Sim, a gente briga sempre, todos os dias. A gente se engalfinha, um horror. Não, assim, Fábio, falando sério, a gente nunca teve treta, né? Não. Mas já aconteceu da gente meio que discordar de um convidado e a gente deixar pra depois pra pensar. Vamos ver se a gente convida? Claro. Foi tipo isso, né? Sim. Não, e depois é o seguinte, cara, a Carina e eu, a gente tem, né, Carina, acho que uma coisa, desde o começo, quando a gente começou aqui, uma coisa que sempre ficou clara, sempre deixou sem dúvida nenhuma, é que a gente tinha total abertura pra gente discordar sabe, de boa mesmo. Porque, nossa, cara, eu e o Fábio somos tão diferentes, gente. A gente discorda de um monte de coisa, mas a gente se dá bem, entendeu? Mas exatamente, né? Os opostos se atraem. E eu acho que, né, isso é legal, porque eu aprendo com a discordância dela e eu espero que de repente aprenda alguma coisa com a minha discordância. Não ou aprendo não, como nada, diria o só Caetano. finge o quê? Tá. Não, mas assim, já aconteceu de a gente não se interessar pelo mesmo assunto, assim, nunca foi uma treta, mas foi, por exemplo, assim, o Fábio falou, seria legal entrevistar essa pessoa, assim, ai, Fábio, será que tem assunto, será que rende? Porque o nosso podcast não é um podcast sobre a vida da pessoa, é sobre o inglês, alguma coisa, então já aconteceu de rolar esse tipo de coisa, assim, né? Mas aí a gente conversa, às vezes o Fábio me convence, às vezes eu convenço o Fábio e assim seguimos. E Fábio, eu só quero te dizer que foi um prazer trabalhar esse ano aqui contigo. Tem sido um prazer trabalhar contigo. Eu sempre gostei muito do teu trabalho como professor e esse ano a gente teve a chance de se aproximar como amigos também. Isso foi muito legal. Ano que vem tem mais, gente. Fiquem tranquilos. A gente também adora receber as sugestões de vocês. O que vocês gostariam que a gente fizesse mais? Quem que você gostaria que a gente entrevistasse? Vamos lá e digam pra Vanessa Camargo que a gente quer que ela esteja aqui no programa. Façam um abaixo-assinado. Abaixo-assinado. Coloquem nas redes. Mas isso só no ano que vem, porque agora em janeiro a gente quer, não, comer churrasquinho. Mentira, até parece que eu vou parar. Mas pelo menos o podcast a gente vai fazer essa pausinha pra respirar. Tem que dar uma paradinha, porque a gente precisa ter aquele gap, né, pra voltar com ideias novas, frescas e com vontade de fazer cada vez melhor. Exato, e o podcast não parou ainda, até o fim do ano a gente tem programas, tá bom? Até a última semana do ano, então se preparem para episódios temáticos de Natal, de Ano Novo, que o Fábio tá preparando para vocês lá no Starting Up e no Way Ahead. Se não acompanha ainda, é só entrar lá nas plataformas de podcast, digitar English in Brazil
Podcasts e vai aparecer lá. Já acompanha, ativa a notificação. Vamos continuar aí entre os 200 podcasts mais escutados do Brasil. Cara, isso é muito grande, Fábio. Tem noção que a gente com um podcast tão novo conseguiu isso? É isso aí. Isso me deixa muito contente porque, quer queira, quer não queira, é um podcast de educação, né? E a gente sabe como é difícil fazer a educação seguir adiante aqui no Brasil. Mas vai dar. O pessoal tá com o mindset aí, ó, certinho, ó. Galera quer aprender inglês. Então, se quiser aprender inglês, continua nos acompanhando também no canal Linguística Brasil. Não vai parar. Instagram, as nossas dicas vão continuar. É só o podcast mesmo que a gente vai parar um pouquinho. Vamos deixar aqui na descrição o link de alguns e-books que a gente tem gratuitos. O ano que vem o Fábio vai escrever o e-book dele. A gente já planejou aqui, então fica essa surpresa. Vai ter mais um e-book gratuito pra vocês. Então aproveitem os nossos conteúdos. E obrigada, gente, principalmente pela parceria, pela companhia, por todas essas semanas aí do ano, tá bom? Eu desejo um Feliz Natal e Ano Novo pra quem tá aqui escutando o podcast e não vai acompanhar o English in Brasil, mas ó, o English in Brasil ainda tem conteúdo até o Natal, como eu falei. Um beijo, Fábio, um beijo pra ti, viu? Tudo de bom. Beijo, Karina, beijo pra todos vocês. Continuem com a gente, que a gente continua com vocês. E o negócio é esse, a parceria de lá pra cá e daqui pra aí. Isso aí, a gente vai se encontrar esse ano em janeiro. Quero churrasco. Vamos mesmo. Estará feio. Bye. Bye, beijo.